E alguns falam assim: eu senti uma inveja santa. Ela está amarrada a Jesus. Inveja. Quando desaparece a inveja, eu posso abençoar o outro quando não tem inveja dele. Agora presta atenção. Minha irmã, Deus tem uma carreira para você, proposta para você, que é diferente da carreira que Deus propôs para você. No meio dele, viu? Que é diferente do que Ele propôs para ti. Então, veja bem, a ideia de dons, Deus nos deu os dons para nós usarmos em ministérios, é fundamental. Porque se eu estou exercendo o ministério, é porque me chamou e me capacitou para aquele ministério. E se Ele não me chamou para outro ministério, eu posso tentar me capacitar, que eu não vou exercer esse ministério com alegria, porque Deus me chamou para esse ministério. Exemplo, vamos pegar um exemplo. A irmã ministra louvor, né? É um ministério bem visível, inclusive. Quem é aqui do ministério de intercessão? Ministério de intercessão. Você gosta de cantar? Não, né? Você sente que Deus te deu o dom e te chamou para o ministério de intercessão? Tem intercessão, não? Você sentiu a vontade? Então, se você sentiu a vontade, você foi convidado e você sentiu bem. Você viu bem, Deus te deu esse dom. É isso. Tá certo? Agora, porque senão, se você não tem o dom, você não pode dizer, o dom é ferramenta, né? Dom, para entender, o dom é uma ferramenta. Inclusive, tem muita gente que pensa errado de dom. Né? Tem gente que pensa que recebe dom para cantar assim: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Tem gente que canta para isso. Tem gente que pode receber o dom, gente. Esses dons são considerados extraordinários, né? Diz que naquele ponto de avivamento na Londrina, muitos anos atrás, diz que uma irmã começou a orar em línguas lá, né? Daí ela chegou e partiu, ela começou a orar mais alto em línguas. Aí o irmão falou assim: vocês estão escutando? Porque o dom é uma ferramenta. Você não compra um serrote para ficar mostrando para os outros, né? Você não compra um martelo para mostrar para os outros. Você compra um martelo para trabalhar. Serrote para trabalhar. Se os outros estiverem testemunhando, tudo bem. Se não estiver testemunhando, amém, você vai continuar trabalhando do mesmo jeito. O dom é assim. O dom é uma ferramenta que Deus te dá para você exercer seu ministério. Se tem gente bem, se tem gente bem, não faz mal. E se você for tentar exercer o ministério sem o dom, ele se torna um peso. Uma das maneiras de você saber se você tem o dom é saber se o ministério, por mais difícil que seja, ele não é um contínuo mesmo. Porque o ministério, às vezes o ministério é pesado. Mas ele não pode ser pesado o tempo todo. Porque se ele for pesado o tempo todo, é possível que você não seja a pessoa que exerceu. Tem pessoas que dizem assim: vocês veem, irmãos, o bispo com essa agenda. Luta. Eu não luto não, gente. Eu dou alegria aqui. Você cumprir essa agenda aí para lá e para cá, prega ali, vai lá, para lá. Eu gosto disso. Porque eu digo que eu senti isso só mesmo. Eu vou parar. Porque a alegria do Senhor é minha força. Se você está exercendo o ministério continuamente, que luta, vai embora, sai dele. Não está correto. Eu estou falando seríssimo aqui. Se você está exercendo o ministério e sente que eu penso na sua continuamente, tem dificuldade, só dificuldade para esse ministério, cai fora, não é o seu ministério. Mesmo Jesus, no ministério dele, depois indo para a cruz, ele não ficou chorando o tempo todo. Alegria. Então, agora, se eu não tenho inveja do pastor Anselmo, porque eu sei que Deus deu, inclusive o pastor Anselmo falou assim: o que você achou do pastor Luiz Web? Lembra? Minha irmã perguntou do pastor da minha região que estava trabalhando numa outra área agora. Eu falei: amém, porque ele conseguiu essa área aí, e é bênção na vida dele, é isso que ele gosta, que ele desenvolva bem. Né? Eu quero abençoar o pastor. Eu não quero aquilo lá para mim, não foi Deus me deu, aquilo Deus me deu, eu não quero que Deus me deu. Então Deus tem um projeto para mim que não é um projeto que tem para você. E tem um projeto para você que não é um projeto que tem para ela. E quando então eu estou no projeto de Deus na minha vida, eu não fico, que vontade de cantar, quando é que vai machucar aquele cara de violão para poder entrar no lugar dele, né? Porque se Deus deu o dom e te chamou para o ministério, vai ter espaço para você.
Pode ficar tranquilo. O pessoal vai para a faculdade de teologia e volta assim: Davi, será que vai ter lugar para mim na religião? Eu digo: meu irmão, você não tem que se preocupar com isso, tem que preocupar assim: será que Deus me chamou realmente no ministério? Porque se Deus te chamou e está te capacitando, é porque tem um lugar. Fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu falo para todos os alunos: será que segundo eu me formar vai ter lugar para mim? Eu digo: a minha menor preocupação, eu não quero saber se tem lugar para mim no futuro dessa igreja, eu quero saber que eu estou fazendo a vontade de Deus na minha vida, porque enquanto eu estiver fazendo a vontade de Deus na minha vida, vai ter lugar para mim, ninguém pode roubar aquilo que Deus deu. Isso não significa que você bispo a vida inteira, né? Possivelmente até não mesmo, mas uma coisa eu sei: o que Deus deu, ninguém disse. Se Deus tirar, essa é uma outra questão que acontece nas igrejas. O pastor diz: agora que eu pego, se eu não pego os outros pastores, eu pego os pastores de Jesus, mas estou pegando todo mundo. O irmãozinho chega para o pastor e fala: pastor, estou saindo, pastor, eu estou saindo do ministério, do louvor. Aí o pastor fala: por quê, irmão? Eu estou chateado do líder. Não, tá bom, irmão. O pastor está pecando se fizer isso. Porque para mim é o seguinte: pastor, eu estou saindo do ministério. Por que a irmã está saindo? Porque eu estou com uma praga com o líder. Quem te pôs no ministério? Você sentiu chamado de Deus, que foi confirmado pela igreja? Ou você entrou porque você quis, porque o líder te convidou? Não foi Deus que porque ninguém foi Deus que pôs, verdade? Não foi Deus, você sentiu um chamado de Deus. Então sai a hora que Deus mandar. Não sai porque está bravo com ele, sai na hora que Deus mandar. E tem muita gente. Quantos aqui tem na sua igreja? Caso, a pessoa que saiu do ministério porque estava com raiva, estava triste, ou estava magoado. Diga a mão. Tem, bom, não é? Nós vamos ajudar esse pessoal a entender isso, uma igreja forte, uma igreja séria. Se Deus te colocou no ministério, confirmação da igreja, você sai a hora que Deus tirar a confirmação de homens e mulheres de Deus, não por raiva ou por mágoa. Não por mágoa. Já aconteceu muitas vezes de retorno, de pessoa ser restaurada numa conversa dessa, batendo firme, dizendo: você não sai, não, você vai sair a hora que Deus falar. Como é que eu vou sair e saber que eu estou saindo porque Deus está falando? Ué, como é que você soube que você entrou porque Deus estava falando, né? Mas essa é uma resposta muito simplória. Eu digo o seguinte: o dia que Deus te tirar desse ministério, a não ser que tenha sido por pecado da sua parte, Deus vai te tirar desse ministério para levar para outro ministério, porque não tem reserva no time de Deus. No time de Deus não tem reserva. Se eu sair desse ministério, eu vou para aquele ministério. Quando é que eu saio do ministério e fico sentado no banco? Porque eu estou em pecado ou porque eu pequei e saí? Eu estava no ministério, estou em pecado, ou então eu peguei e saí do ministério. Eu saí de raiva, eu vou ficar sentado no banco mesmo, né? Então, meus irmãos, especificidade. Qual é o seu ministério? Para que foi que Deus te chamou? Tem muita gente em ministério errado, tem muita gente tentativo para tudo quanto é lado. Antigamente, não sei minhas outras denominações, mas na igreja metodista, você perguntava para o sujeito mais antigo da igreja: qual a sua função na igreja? Ele falou: já fiz de tudo na igreja. Já fui irmão, já fui presidente, já fui professor de escola dominical, já fui superintendente, sou isso, sou aquilo. Aí o oficial fala assim: só não fui presidente da sociedade de clientes. E aí o pessoal fala: nossa, que pessoa abençoada. Hoje, se perguntar para você, essa mesma pergunta, você fala: já fui isso, já fui isso. A pessoa fala assim: você não sabe qual é o seu ministério? Verdade ou não? Porque os dons são específicos. Você tem um ou outro ministério, um ou dois ministérios, mas a pessoa que tem todos os ministérios da igreja, possivelmente não sabe qual é o ministério dela. Numa igreja forte, uma igreja firme, é uma igreja que sabe ser específica nos seus membros, no seu ministério. Tinha uma igreja presbiteriana em Londrina que era boa no trabalho de libertação. Eu pegava meu povo que ia trabalhar de libertação e falava: você é tudo treinado na presbiteriana. Pastor Beto, você está mandando muita gente aqui para mim, pastor João Carlos. Pô, mas eu sei que é bom, vai treinar meu povo. Porque Deus deu esse ministério específico para essa igreja. Era conhecida na cidade, a igreja do ministério de libertação. Então vai treinar meu povo. Daqui a pouquinho começou a vir para a minha igreja, pessoa para ser treinada no ministério
20 mil, não sei quanto. Aldir e eu somos casados com 32. Quem já fez NMI aqui? Já fez NMI? Casados para sempre? Fez, irmão? Casal número quanto você é? Nem lembro, né? É muito número. Era chamado Nova Shalom quando eu fiz. E todo esse material que você recebe hoje eu fazia xerox deles. Eu sou antigo, rapaz. É que eu tinha o cabelo. É verdade, eu era bom. Como se ninguém soubesse, né? Como se ninguém tivesse percebido aí. Eu sei que eu vou se decepcionar, mas eu tive que confessar. Mas aí, como nós tínhamos um casal de. O Ministério de Casais forte, as igrejas de Londrina começaram a mandar gente para fazer um de segunda-feira, para treinar o pessoal deles para trabalhar com casais. E eu percebi o seguinte: as igrejas de Londrina estão percebendo os ministérios específicos. Essa igreja mais forte é uma área, então ela leva o nosso grupo para ser treinado nessa área. Essa igreja é mais forte outra área. E não é igreja, o reino de Deus cresce. E a igreja local se revitaliza, as pessoas se revitalizam, o reino de Deus é revitalizado diante da sociedade. Pastor Marcelo, vamos parar, vamos terminar agora. Então depois eu vou voltar só para perguntas, porque não vai, né? Aí vai. Então tá bom. Aí nós fechamos para perguntas. Tem cafezinho nisso? Tá bom. Ok. Nós vamos ter um cafezinho agora de uns 10 minutinhos lá fora. A gente levanta, bebe, despede. E depois a gente volta aqui. Quando ouvir o som da trombeta, volte correndo, porque a gente gostaria que você termine por volta de 5 horas, 5h15, né? Terminar 5 horas, 5h15 no máximo. E eu gostaria somente de dar um aviso, rapidamente. Hoje à noite é o encerramento da nossa festa da igreja, nosso aniversário de 50 anos. Então todos vocês estão convidados a ter uma bolinha com a gente. É um momento muito especial que a nossa igreja está tendo, um momento assim que não é sempre que a gente faz 50 anos, né? E ontem tivemos um momento muito precioso, o derramar de Deus aqui, maravilhoso. Realmente foi algo tremendo que Deus fez no meio da gente ontem. Mas hoje a gente gostaria de contar com a presença de pastores, líderes, estando abençoando a gente com a sua presença. É um momento especial para a nossa igreja. Então, o bispo João Carlos está pregando hoje à noite de novo, fechando esse período da gente. Então, todos vocês convidados para trazer sua igreja, sua liderança, os irmãos que você queira trazer, sua família. Vai ser para a gente uma alegria muito grande tê-los aqui. Amém, queridos? Vamos tomar um cafezinho, vamos voltar para cá e a gente vai encerrar a aula. Irmãos, nós vamos continuar aqui, tá bom? Vamos trabalhar porque alguém tem que trabalhar aqui, né? Vocês conhecem aquele cântico? Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ficou alto, né? Abaixa aí, vamos ver. Segurando a mão tudo. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro meu, guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em
isso que eu estou falando agora, viu? Quem é homem aqui canta comigo. As mulheres não vão cantar, não. Mas quem é homem aqui canta comigo. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Eu gosto de cantar esses cantos simplesinhos, porque a gente tem a tendência de esquecer a razão de ser de tudo isso aqui, né? É bom a gente lembrar que tudo isso aqui só tem uma razão: é Jesus. Nunca pode esquecer isso. Eu fui alertado por isso há muitos anos, quando uma irmã da igreja chegou para mim, muito carinhosa, uma irmã muito inteligente, muito carinhosa, simples. Ela falou: pastor, o senhor prega sobre esse tema, sobre aquele tema, sobre aquele outro tema, mas de vez em quando, prega para nós que Jesus ama a gente, e que a gente é salvo pelo amor de Jesus Cristo. Nunca mais esqueci isso. Fala que Jesus ama a gente. Nunca esqueci isso. Mas de vez em quando, tem que cair naquelas coisinhas, né? Salvação, o amor de Jesus. Agora, de vez em quando, eu lembro os pastores estão lá, no conselho, eu falo assim: olha, tem um texto na Bíblia que a gente costuma usar para a incrédula, mas foi escrito para nós também. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E pastores e líderes precisam se lembrar disso, viu? De vez em quando você está cansado, sobrecarregado, chateado. Lembre-se, volta para Jesus. Vai voltar. Leva o seu fardo lá, que Ele quer aliviar você. Amém? Então lembrar que Jesus é tudo para nós, é muito importante. Né? Porque às vezes a gente está tão envolvido no trabalho de Jesus, que a gente já não tem mais tempo para isso. Igual aquele sujeito que a esposa pediu divórcio. Verdade, você deve estar fazendo historinha, né? Mas é verdade isso aqui. Não vou dar o nome porque, né? Eu dou a cidade, era bom, né? A esposa pediu separação do marido. E o marido falou: que isso? Eu trabalho a semana inteira, trabalho 12 horas por dia, para te dar comida, para dar estudo para os nossos filhos, para sustentar. Ela disse: você vai continuar trabalhando, porque eu vou pedir pensão. Só que tem uma coisa: não me interessa o tanto tempo que você trabalha, eu quero saber o que você faz conosco, no seu relacionamento com a gente, com a esposa, com filhos. Você já não se relaciona mais conosco. Então nós temos um funcionário trabalhando para nós. Mas não. Você e eu não fomos chamados para ser empregados do reino. Nós não fomos chamados para ser escravos do reino. Nós fomos chamados para ser filhos de Deus. E nós trabalhamos não com aquele conceito de servo que traduz por escravo, mas naquele, né, que é como é o nome da palavra servo, que é traduzido por escravo, duros, né? O nosso chamado é para trabalhar com o servo no sentido de diáconos. Nós trabalhamos como consequência do amor de Deus. Centralidade é outro fundamento da igreja revitalizada, onde todo mundo quer trabalhar, todo mundo é desafiado a trabalhar, mas o centro é a paixão por Jesus, não é a capacidade, é a paixão por Jesus Cristo. Pode ter um excelente contador da igreja e a igreja tem que continuar sem tesoureiro, porque aquele excelente contador não é uma pessoa apaixonada por Jesus. Vai fazer tecnicamente excelente, mas não vai fazer como consequência de uma paixão por Jesus.
Quem está apaixonado aqui pela esposa, pelo esposo? Todo mundo? Que maravilha essa facilidade de vocês. Mas você já viu o sujeitinho apaixonado, menininha um casado namorado? Um casado apaixonado, o olhinho que sempre faz isso. Cara de bobo, né? Todo crente tem que ter cara de bobo, de tão apaixonado por Jesus. Né? Porque quando você é apaixonado por Jesus, está na liderança, não importa você ter o tesoureiro ou administrador da igreja. Quando você é apaixonado por Jesus, você é apaixonado pelas vidas. Deixa eu ver, tem algum tesoureiro aqui? O tesoureiro está tudo aqui, pastor. Tem algum do Ministério de Administração da igreja aqui? Eu digo o seguinte, um tesoureiro, porque são as questões mais aparentemente seculares, né? Porque a gente chama de administração e tesouraria. Eu digo assim, ó, esses tesoureiros, esses administradores, no momento de oração, se precisar de alguém para interceder, tem que ter autoridade para ir lá e pôr as mãos e interceder por libertação. Porque toda liderança é liderança espiritual. Toda liderança é liderança do Espírito. Tesouraria do Espírito. Administração do Espírito. E quem está no Espírito impõe as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Impõe as mãos sobre os cativos, eles são libertos. Então, para mim, liderança de igreja, não importa se é tesoureiro, administrador, ministério de louvor, ministério de comunicação, é tudo liderança espiritual. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para ser tesoureiro da igreja. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para administrar a igreja. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para interceder na igreja. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o evangelho. A única pergunta que devia ser feita em uma clã ou numa liderança de igreja, em vez de fazer a única pergunta que a gente faz para você assumir a posição, deveria ser assim: você tem convicção de que o Espírito de Deus está sobre você e o Espírito de Deus te ungiu para fazer o que você está fazendo? Eu creio, eu tenho convicção, então eu te imposto. Isso devia ser. Isso é uma igreja viva, porque onde está o Espírito do Senhor, a vida. Não é só liberdade que tem onde está o Espírito do Senhor, a vida também. Né? Não custa a gente sonhar, porque é o sonho de Deus também. E quando nós estamos empatados, a coisa acontece. Né? Muito bem, rapidinho, para nós vamos pegar algumas perguntas. 10 para 5, 5 minutos nós conversando. 5 minutos de pergunta. Não, são 15 não, né? Ou 10 mesmo. Gente, conceito de vazio cultural. Esse é um dos problemas da vida da igreja, é que a igreja está buscando solucionar e é mal entendida, a gente entender às vezes. Você que é líder, não pode ser imbecil. Vazio cultural. Sabe o que está isso? É aqui que eu pus aí, 26 a 24, Lucas 11, 26 a 24, é isso? Então dá uma olhadinha no Lucas 11, onde é que está aquele quando Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai. Vê se é o Lucas 11 mesmo, se é 16 a 24, se é errado o texto aí. Lucas 11 é, né? Esse menino vai, pastor? Pastor? Vai ser pastor? Não. As 24 e 26, eu invertido aí. Pastor Anselmo, lembra nós. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai para o Senhor dos 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Muito bem. Jesus está falando aí, lá naquele tempo, do que hoje o antropologia cultural chama-se de vazio cultural. O que é? É a ideia seguinte, de que nenhum, é a ideia do vácuo, né? Assim como 2 corpos não podem ocupar um lugar ao mesmo tempo, assim o lugar não fica sem ser ocupado por muito tempo. Se o espírito imundo sai e não entra o Espírito Santo, esse espírito volta, enquanto o lugar vazio, volta 7 vezes.
Mas isso é verdade em relação à vida cristã. Quando você tira alguma coisa da pessoa, a pessoa que veio lá do mundo, estava acostumado com algumas coisas lá, quando elas vêm para a fé cristã, e aquilo que ela deixou, que ela fazia quando estava lá fora, e que não faz mais porque agora está gerando as coisas que eu fazia, já não as faço mais. Canta isso, né? Se as coisas, aqui não canta? Cadê a sua esposa? Houve um câmbio, quando de novo nasci. Não canta esse cântico? Onde é que eu andei então, hein? Onde é que eu ando andando, né, você diz? Pastor, você conhece esse cântico? Se o senhor não conhece, então eu estou perdido. Porque o senhor que é um pentecostal de primeira categoria, não sabe? Eu sei. Na verdade, quando você vem para a fé, você deixa algumas coisas. Esse vazio na sua vida, ele precisa ser preenchido com outras coisas. Do contrário, aos pouquinhos você vai voltando. E você vai ficando contente que você é crente. Chega aquela pessoa e diz assim: nossa, você é crente? Ele fala: eu sou. Puxa, nem parece. E você fala: amém. A gente secreta de Deus, né? Eu sou, mas ninguém sabe. Eu ia contar, mas eu não vou contar, desafio. Mas o que acontece? As pessoas vão voltando para os seus antigos costumes. Então, uma igreja que atende a necessidade sentida das pessoas precisa cuidar para suprir o vazio cultural. Vocês querem ver? Na prática a gente já faz isso. Nós temos um culto chamado culto em memória, que o povo da igreja já não pode fazer mais. Culto em memória. Se ele morreu, dali a um ano você faz um culto em memória para lembrar da vida da pessoa. Os metodistas não podem fazer isso não. Você sabe por quê? Porque são metodistas do Brasil. Agora, onde é que surgiu a ideia de culto em memória? Nos países asiáticos e africanos, onde o culto ao antepassado das religiões nativas é muito forte. Então o sujeito cultuava os antepassados. Você sabe disso. O japonês valoriza muito o antepassado. Então o pai morreu, ele fica fazendo um culto ao antepassado, ao pai, ao mãe, ao avô. É uma cultura onde eles valorizam os idosos. Mais idoso, eles entendem que é mais sábio. Quando esse pessoal veio para a fé cristã, os missionários entenderam: o que nós vamos fazer? Nós só vamos falar para esse povo que não pode cultuar os antepassados mais? Vai ficar um vazio. E eles vão ficar confusos e vão acabar voltando para isso, vão abandonar a fé para voltar a cultuar o antepassado, porque é cultural. Então o que eles fizeram? Estabeleceram um culto em memória. Nós não adoramos os antepassados, nós não cultuamos os antepassados, mas nós louvamos a Deus pela vida dos antepassados e temos culto em gratidão a Deus pela existência deles. Totalmente cristão, deixou aquilo que foi tirado, foi colocado uma outra coisa no lugar que supriu a necessidade. Está percebendo? Na nossa cultura, primeiro nós não valorizamos os idosos. Verdade ou não? É um problema sério na nossa cultura. Então esse culto perdeu o sentido para nós. E veio, entrou no nosso ritual, mas pouca gente faz. Qual foi a última vez que você participou de um culto em memória? Você já realizou algum? Mas fazia parte dos nossos cantos, do nosso ritual. Desapareceu por falta de uso, porque não faz sentido aqui.
Há muitas situações na nossa igreja em que nós falamos, não pode fazer isso. E a pessoa fala, o que eu faço no lugar disso? Tá certo? E a responsabilidade da igreja é trabalhar com os substitutos funcionais. Criatividade. Então, tem pessoas que dizem assim, tem gente que não gosta de coreografia da igreja. Essa meninada dançando na frente. Eu digo, meu irmão, minha irmã. E elas e eles dançam para Jesus. Como Miriam dançou. Né? Como Davi. Né? Claro, guardado a proporção da decência e tal. Que bênção que foi descoberto por alguém a possibilidade de você ter grupos de dança na igreja, onde você usa aquilo que você usaria lá fora. Você usa na igreja para agradecer o nome de Deus. Está vendo? Nós estamos lembrando as coisas agora que lembra da forma e essência lá? A forma e essência voltando aqui. São substitutos funcionais. Num determinado momento da nossa igreja, se a pessoa não cantasse, o jovem, o que ele fazia na igreja? Agora estão surgindo outras coisas. A dança e tantas outras coisas. Teatros que estão surgindo. São formas, uma essência diferente, substituindo funcionalmente, né? Situações que inquietam. O que eu vou fazer? Eu gosto do teatro. Será que eu tenho que deixar de ser crente para trabalhar com teatro? Eu gosto da dança. Será que eu tenho que deixar de ser crente? Em Arapongas, fui pastor Arapongas muito tempo, tinha uma menininha, André, desde pequenininha. Hoje é uma mulher casada com filhos, mas eu conheci pequenininha, André. Está vendo que eu sou velho mesmo, né? E André, desde pequenininha, dançando, virava para lá, fazia balé e tal. E a mãe dela põe o povo na igreja e falou assim, essa menina dança balé? Aí, deixa eu ver, era um desastre. A Alice, quando André deixou André no balé, a André se casou com o homem de Deus, o Puga, não é Puga, o Puga, né, vocês vão falando, passa uma Puga, né? O Puga casou com esse homem que é um líder na igreja. A André tinha uma academia de dança, pois ela transformou tudo isso em trabalho na igreja. Arapongas hoje cresce assustadoramente com os jovens, e a gente ensinando dança para as meninas da igreja, né? Kings Kids, aquele grupo que, a primeira apresentação do Kings Kids, eles fazem a portas fechadas com a melhor roupa que eles têm, dizendo, essa apresentação não é para ninguém, essa é para Jesus. E faz uma apresentação do melhor estilo para Jesus. E que para participar do Kings Kids tem que ser discípulo, tem que participar do grupo discipulado, criancinhas participando do grupo discipulado. E a André na liderança, né? Essa mulher que treinou a vida inteira. Olha que coisa engraçada. A mãe pôs na escola, a igreja quando gostou, eu era pastor lá nessa época, essa menina continuou estudando dança. Mal sabia ela que o projeto de Deus é que ela fosse uma líder de coreografia e de teatro na igreja, uma igreja que hoje cresce e tem ela como uma das grandes líderes da igreja. Substituto funcional. Claro que nós temos que ter cuidado, mas nós temos que ter criatividade e saber, muito discernimento, muita orientação de Deus, substitutos funcionais. Muito bem, nós vamos parar aqui, gente. Tá? Vamos ter que parar aqui. Senão nós vamos ficar aqui até tarde. Muito bem. Dá uma olhada nesse material aqui depois, você vai entender um monte de coisa. Tem algumas questões ali bacanas sobre tensão, sobre entre o indivíduo e a comunidade, tensão entre as solicitações exteriores e as internas, e tensão entre a instituição e o carisma. Quantos são de outras denominações aqui? Deixa eu ver. Da onde, irmãos? Da onde, querido? Congregacional. Metodista Wesleyano. Congregacional e... Fala de novo. Batida Pentecostal. Brasil para Cristo. É no Paraná, é grande isso aí. Eu tenho algumas amizades lá, viu? Algumas boas amizades lá. Mas eu só vou falar um pouquinho dessa questão da tensão entre instituição e carisma. Esse é um grande problema de que cada denominação, o que é congregacional?
vai para o Nordeste e tal. Eu sempre faço isso, tem muito presbiteriano, muito congregacional, muitas comunidades, né? Então é o seguinte: se você pegar o cartão do pastor Anselmo, a instituição da Igreja Metodista sempre vai ser maior do que o carisma do pastor da igreja. O carisma está a serviço da instituição. Está entendendo, pastor? Você vai fazer sentido, você vai bastante entender, você vai perceber esse livro. Então, no cartão do pastor Anselmo, possivelmente, o nome da igreja vai estar grande e do pastor Anselmo vai estar menor do que o nome da igreja. Verdade ou não? Pastor Metodista, se você está fazendo diferente, você é um corpo estranho mesmo. Não, a gente não consegue fazer isso. Igreja Metodista, pastor fulano de tal. Não importa quão carismático seja o pastor, o carisma do pastor está a serviço da igreja. Portanto, pastor que tem cartão aí, aqui ó, olha o tamanho do nome da igreja. Você lê daí, né? O nome desse você não consegue ler daí. Percebeu? Depois eu vou fotografar isso aqui, só exagero, né? Vamos disciplinar esse pastor. Que você tá vendo? Tá. Possivelmente eu posso estar enganado, mas vai ser uma exceção, não me decepciona. Na congregacional, o nome, o carisma do pastor é mais ou menos o mesmo tamanho do carisma da igreja. Igreja e pastor se confundem. Muita gente vai dizer assim: vamos, como é seu nome? Vamos lá na igreja do pastor Wilson. Em vez de falar, vamos na igreja tal. Por quê? Porque o carisma, a instituição e o carisma estão no mesmo nível. Tá certo, pastor? Possivelmente seu cartão vai ser mais ou menos assim. Se não for, pode começar a fazer quando é errado. E a metodista italiana é mais ou menos como a metodista, né? Não vai ter muita diferença. Quem que é a metodista italiana que está aqui? E a batista pentecostal possivelmente será mais ou menos parecido com a congregacional. Agora, mas eu já penso que é mais pastor que a instituição. Exatamente. Aí você vai pegar, e por quê? Comunidades, igrejas pentecostais, quase neopentecostais, que é o caso da Brasil para Cristo, e possivelmente a igreja, e a gente fala de pentecostal, não dizendo nada a respeito de crer no Pentecostes ou não. Todos nós cremos no Pentecostes e queremos mais é que desça fogo do céu mesmo sobre todo mundo, não é verdade? Agora, né, alguém tem dúvida disso? Não devia ter. Mas pentecostal a gente fala em termos de história no Brasil, né? Então, por exemplo, a batista pentecostal, a igreja Brasil para Cristo, é assim. Igreja Brasil para Cristo. Pastor Manuel de Mello. O carisma do pastor é maior do que o carisma da igreja. Está entendendo? Então, o que é a igreja do Brasil para Cristo? É a igreja do Manuel de Mello. E se mudar o nome de para Cristo, não importa o missionário que está lá, e que depois ele sai e deixa o filho dele, que é o Paulinho. Eu conheço o Paulinho. Podia ser o canal do outro mesmo. Mas ele não deu certo, ele não gostou de ser pastor, ele foi trabalhar com o negócio e ficou Paulinho. Não é verdade? E o pastor sai, o filho dele fica, porque é o carisma do pastor e do. Não é verdade, irmão? Ou se não for o filho, é o que ele escolheu para ser. Pode ter até um conselho lá, mas se o pastor falou, o conselho fala, aham. Não é verdade? Muito bem, o que isso tem a ver com a gente? Eu estou dizendo que em qualquer desses sistemas, igrejas podem ser revitalizadas. Porém, nós temos que entender o sistema. Porque muitas vezes a gente bobeia. Numa igreja presbiteriana, metodista, episcopal, luterana, o pastor, a igreja começa a crescer, e o pastor fala assim: agora eles vão ter que me respeitar, porque eu estou numa igreja que cresce, já vou pôr meu nome maior aqui, dança logo. O carisma quer se sobrepor à instituição. Em alguns sistemas não se sobrepõe nunca. Se você não exigir, até se sobrepõe na prática. Na prática.
para Deus eu sou sempre uma criança. Sou filho querido de Deus. Deus nem lembra que eu sou bispo e tenho doutorado. Você falou assim, eu também não lembrava, o senhor não fala igual doutor, o senhor nem parece ter doutorado, não, sabe? Eu sei que você pensou isso, mas Deus não lembra. Mas Deus não lembra que eu tenho doutorado e que eu sou bispo. Só na hora de comprar algumas coisas aqui. Mas Deus se lembra que eu sou filho dele. E que Jesus derramou o sangue dele por mim. E que eu fui justificado pela fé em Jesus Cristo. Então não haja essa bobeira de vamos largar todas as essa bobeira de achar que eu tenho essa função, essa posição e tal. Porque Deus nos chamou para o serviço. E na medida que nós servimos, temos consciência disso tudo. Né? Atentamos para as necessidades das pessoas. Reconhecemos as nossas especificidades. Deus vai, nós vamos ser fortalecidos e nos tornamos bênção e as nossas igrejas se fortalecem. Deus abençoe a todos. Nós vamos pegar algumas perguntinhas. Ela mesmo começa a se fechar. Não, eu não quero mais isso. Igual você falou daquela senhora que não queria ir mais para a igreja, né? De repente ela tem um cargo na igreja, o pastor está com ela e tudo, mas ela já não quer mais. Ela começa a se afastar de todos os cargos. Ela não quer mais isso, ela não quer pregar mais, ela não quer orar mais. É como a gente trabalhar essa pessoa idosa. Você vai ajudar a entender que os dons são de Deus, e que é Deus que dá, e Deus que tira, Deus que põe, e Deus que tira, né? Se ela insistir, você vai deixar. Obviamente, ninguém é forçado, eu quero falar que ninguém é escravo também. Nós trabalhamos com liberdade na mente de Deus. Por outro lado, do ponto de vista assim, maior, um pouco mais, né, do choque de gerações, algumas igrejas se tornam avançadas e as pessoas mais idosas perdem espaço. Eu vi uma igreja de Santo Antônio da Platina, e deve ter outros exemplos, eu só não conheço, eu achei muito lindo. Por exemplo, nós sabemos que na nossa igreja nós cantamos hino e tal, mas já não é tanto como no passado. Pois um pastor, que é um jovem, Fernando, alguns conhecem Fernando César Monteiro, que estudou na faculdade de teologia na época dele, o Pato, era considerado chamado de Pato na faculdade de teologia. Tem alguém aqui? Não? Não, né? O Fernando, ele tem uma ideia brilhante. Ele tem quinzenalmente um encontro chamado Uinaião. Você acredita que chama Uinaião? E ele reúne 250 pessoas e a única coisa que eles fazem é cantar em tuinária e ouvir uma pregação do pastor. E o povo ficou tão feliz que agora o povo voltou. Algumas pessoas estavam afastadas da igreja porque a nossa igreja não canta mais em tuinária do que costumava, com órgão e tal. Eu pensei, o que é isso? Pois o pastor Fernando fez no sábado à tarde o Inarião, uma pregação só hinos do Inário. O que acontece? Os homens bons e os adultos, os mais velhos, todos lá que gostam do Inário, né? E os mais velhos, vendo a resposta para as suas necessidades sentidas, começaram a participar mais ativamente dos cultos que não cantam mais tantos hinos do Inário, né? Eu achei brilhante a ideia do pastor Fernando, que é uma resposta ao choque de gerações, que uniu gerações. E ele propaga na igreja do Inarião como se estivesse propagando o aniversário do irmão do meu irmão. Inarião, que Deus, isso aqui, vamos todo mundo lá. E o povo vai no Inarião. Maravilhoso, achei que foi esperto demais. Outra pergunta? Acabou? Obrigado, Deus abençoe. Vamos na paz. Nós estamos dizendo tem uma pergunta? Tem uma pergunta? Levantei a mão, o senhor viu. O senhor falou de apaixonar-se por Jesus. Qual esse sentido? Porque paixão na linguagem secular é uma coisa que não é boa. Mas na linguagem nossa, do povo de Deus, como é esse sentido? Amar profundamente, é só isso. Só usando a linguagem popular para dizer que você tem que amar profundamente. Diz que paixão se apaga, né? O amor permanece, né? Mas interessantemente, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: não diminua o dom que há em você. Não extingue, não apague. Porque se você não alimentar o amor por Jesus, ele se apaga também. Tá certo? Mesmo no amor por Jesus, ele pode se apagar. Né? Porque o Jesus nos falou lá em Apocalipse: seu igreja é tão bom, mas eu tenho contra você que você deixou
seu primeiro amor. Aquele amor, aquela coisa gostosa de Jesus que deve permear toda a nosso trabalho na igreja, a gente deixa de lado. Na igreja perfeita. Tinha uma coisa, você deixou seu primeiro amor. E se você não lembrar de onde você caiu, voltar e se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, que aquelas primeiras obras você acha até bobinhas, né? Eu vou te tirar, vou tirar do seu lugar o teu candeeiro, ou seja, igreja, você vai deixar de ser luz, sendo uma igreja séria, doutrinariamente certa, tudo certinho, porque não existe esse amor, você não vai brilhar mais. Eu vou tirar do seu lugar o teu candeeiro. Por favor, não por causa de doutrina, nem por causa de nada, por causa do amor. Lá. Bispo, uma pergunta. Pera um só, cara, Voltando à questão da forma e da essência. Nós não podemos compreender, eu pelo menos quero não compreender dessa maneira, que mantendo a essência vale qualquer forma. vale qualquer forma ética. Porque existem formas não éticas. Sim. Não vale qualquer forma. Não é? Porque a essência do Evangelho também determina a forma de aceitar. Não é? Vamos pegar um exemplo. Eu vou tentar usar uma forma para ludibriar o governo, para não pagar imposto, vai sobrar mais dinheiro para a igreja. Né? E diz assim, glória a Deus, porque nós temos dinheiro para a construção. Como nós conseguimos esse dinheiro? Existe uma fórmulazinha matemática que dá para a gente não pagar o que deve. Essa fórmula não é aceitável, porque a essência do Evangelho não permite. Tá certo? Nós prometemos para tal político tantos votos, para que nós pudéssemos fazer uma campanha de evangelização paga pelo tal político. A forma é ruim, mas a essência é importante, porque ele ganha almas para Jesus. Não, essa forma não é aceitável, porque ela não é ética. Eu não posso aceitar essa forma. Você está percebendo? A grande dificuldade, a grande preocupação nossa hoje, a gente tem observado isso, eu vi uma palavra do Padre Ramos, central recentemente, a respeito da ditadura dos jovens nas igrejas. Do que? Da ditadura dos jovens. E ele colocava de uma maneira assim, muito prática que os jovens hoje ditam as regras na igreja do que deve ter ou o que não deve ter, o que é bom e como é qual tipo de celebração deve ser feita, qual que não é aceitável. Eu achei isso bastante interessante. E comecei a refletir em relação a alguns outros costumes que hoje têm sido colocados dentro da igreja como se a igreja estivesse capitulada pelo mundo. Ou seja, nós estamos colocando dentro da igreja formas do mundo. E surgiu até um debate, e só não quero lugar, a respeito de uma questão que está surgindo hoje dentro de Volta Redonda, que é o tal do baile gospel. Os nossos jovens, por exemplo, vão. E aí, dentro disso que eu fiquei querendo questionar o senhor em relação à questão da essência e da forma. Pode ser uma particularidade, mas é uma preocupação. Não, eu não tenho dúvida. Você está levantando uma questão e você levanta tudo que todo mundo aqui, a maioria do mundo, está concordando com você, de que você pode, em nome dessa questão de forma e essência, fazer o que você quiser. Né? Então, primeira coisa, eu comecei falando aqui da ideia de comunidade. E a comunidade, ela é um referencial muito importante. A ditadura do jovem não acontecerá. Quando eu fiz esse exemplo, e que penso que foi um menino novo, podia ter sido uma pessoa de 70 anos se levantando como crente amando. E penso que foi um jovem, né? Depois você me agradece, por favor. E uma, obviamente, com 63 anos, então não é tão novinho assim, com 63 anos de igreja, né? E que eu pude pôr frente a frente e dizer, olha, vocês são comunidade. Porque é na comunidade que
porque eu filtro essas coisas. Porque a sabedoria da vida com Deus, ela é importante e me ajuda a discernir. Quando eu falo que nós somos comunidade, é porque nós discernimos as coisas de comunidade, né? Então, esse tipo de coisa que você faz tudo com uma tintura. Eu queria dizer para você o seguinte: é comprometimento da essência. Quando eu meto uma tintura gospel para fazer o que eu quero. Pode ser, eu não quero julgar se você está falando, porque isso não chegou ainda lá no Paraná. Mas pode, às vezes pode ser uma tintura gospel numa coisa hedonista do meu próprio prazer. Mas a tintura gospel pode acontecer nas nossas desafios de congregação dentro da igreja, onde eu faço com o meu próprio prazer, não para adorar a Deus também. Tá certo? E aí não é discernimento, né? Mas eu concordo plenamente, não há questionamento nenhum, está corretíssimo o que você levantou. E a irmã que levantou a mão ali também. Aqui, Zé. Pessoa que participa de vários ministérios, né, passa às vezes por algumas lutas também, quando não é chamado de Deus. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais disso, porque às vezes tem alguns ministérios que eles são interligados, eu creio dessa forma, né? Exato, por isso eu falei que participa de alguns ministérios. Quem participa de muitos ministérios tem algum problema, algum erro. Mas quando você participa de ministérios interligados, é uma consequência do dom mesmo. Por ser bispo, por ser bispo, vou pegar outro exemplo, vou pegar o exemplo de vocês. Quem é de ministério? Qualquer ministério. É líder? Ela é líder do ministério de jovens. Por consequência, na igreja metodista, ela é também membro da clã que administra a igreja. Então, ela, além de ser líder do ministério de jovens, ela tem a responsabilidade de ajudar a administrar a igreja, porque ela administra a igreja. Esse é um ministério interligado. Ela não buscou, ela foi como consequência. Então, mesmo que ela não goste muito de administrar, ela paga o preço da administração, porque é líder de jovens. Eu também não gosto muito da administração, mas como bispo eu vivo administrando. Aí eu me assessoro de pessoas a administrar. Então você diz assim: o senhor é um administrador? Sou. Eu assino tudo quanto é documento na região. Mas qual é o seu ministério? Eu digo: olha, eu gosto, nem sei se eu sei, mas eu gosto mesmo de pregar. Eu gosto de pregar e gosto de conversar com pessoas. Eu gosto de conversar com gente, gosto de aconselhar. Me tira tudo, me deixa só pregação e aconselhamento, já estou satisfeito. Né? Agora, como consequência do meu ministério, eu tenho várias outras que é consequência, estão interligados. Agora, quando você dá tiro para muitos lados, me parece incoerente, porque você não usa até o final, ao máximo, não maximiza o uso do dom que Deus, de alguns dons que Deus te deu. É nesse sentido, né? E como é Deus que dá dons, Ele dá para o trabalho, e Ele distribui os dons na igreja. Então Ele não descarrega um só, ou a maioria um só, né? Ele distribui. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas, mas nesse sentido. Mas tem várias pessoas que têm 2, 3 dons. O que eu fico complicado é quando tem 7, 8 ministérios na igreja. Sabe onde quer chegar. Vamos encerrar aqui, porque está na hora de ir embora. Pastor, seu recado? Amém. Quero agradecer, Bispo João Carlos, para termos juntos aqui, a administração da palavra, a administração do estudo tão edificante para a gente. Gostaria também nessa hora de realizar os irmãos, hoje à noite, novamente, estudo, 7 horas. E agora, nós muitos que vieram de longe, os tempos não vieram de desenho, alguma coisa assim, nós estamos servindo um lanche aqui, nossa, como se chama? Vamos chamar de cima, lanchonete, como é que é? Refeitório. Você entra aqui pelo prédio ao lado, sobe no segundo andar, tem lá no refeitório para você ter um
Não é pão puro não, tem coisa dentro mesmo. E refrigerante, né? Então eu gostaria de convidar você para estar em cima com a gente, você vai ficar por aqui. Nós estamos cobrando um valor no mínimo, só de gasto mesmo, R$50 o cachorro quente com refrigerante, para você que vai ficar. E todos são convidados a estar com a gente. E se você vai trazer a sua igreja com a gente hoje à noite, vai ser uma alegria para nós a sua presença no nosso meio. Essa ficha que nós estamos preenchendo, que você preencheu, nós vamos ter um cenário que vai acontecer no mês de julho aqui na igreja, e você vai receber uma cartinha qualquer dia desse, dizendo qual é a proposta do seminário. Se você se interessar em participar do seminário que vamos fazer, nós estaremos muito felizes com a sua presença na nossa igreja. Amém, queridos? Está feliz com Jesus? Amém. Diz para o seu irmão que lá, você está feliz com Jesus, irmão? Vamos orar aí. Senhor, muito obrigado por essa tarde, pela tua presença, nosso bem. Porque a alegria é tão importante, Senhor, da vida da igreja. Deus, nós queremos, Pai, nós que somos teus filhos, servos, que estão trabalhando para o Senhor. Nós temos, Senhor, no nosso coração um desejo profundo de te agradar e fazer o melhor. Se a Deus cometemos erros, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a superar esses erros. Aprender com eles e não repetir, continuar, porque, Senhor, a tua obra é grande. E obrigado pelo privilégio, Deus, nos deu participar da tua obra. Estar à frente do teu povo, ministrando, direcionando. Muito obrigado, Senhor, por essa tua bênção e graça. Mas a Bíblia aqui, Senhor, presente nessa noite, que a tarde, que a bênção do Senhor Jesus, sua vida, sua família, renovando, restaurando o seu chamado, no nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada um de nós. Nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, os irmãos que podem querer ficar, participar de um lanche conosco, só subir aqui, a gente vai andar, será muito bem-vindo. Esse é o bolo que será servido logo mais. Bolo de 50 anos. O senhor passa para o lado do Rio de Janeiro também para Volta Redonda? Eu vou por aqui agora. Vai para aqui, eu vou falar perto. Vê.
Vai deixar ela ficar aí, então.
Aline, fala que pode ligar na tela. Aqueles que fizeram aqueles fundadores, vocês que estiveram comigo, hoje não vieram, mas gostaria que aqueles filhos e netos e fundadores da igreja, filho irmão João Santana, Gil, seu filho, irmão Silas, hoje é seu dia. Todos os que são filhos ou netos e fundadores da igreja, venham à frente. Nós vamos estar agradecidos a Deus, porque vocês estão representando pessoas que deram sua vida, que deram chorar, tiveram desde o começo da igreja para cima, tá? Filhos, netos, se você é neto, se você está ligado diretamente lá na primeira sementinha, ainda para cima, sementinha. Para ter vida, nós não precisamos de muita coisa, essa mesma semente. A gente fica esperando que o Senhor dê crescimento na igreja, a gente fica esperando que aconteça um milagre. Tudo que isso acontecer são sementes. Se a gente planta semente, rega semente, o Senhor se encarrega de dar o crescimento. Amém, queridos? Amém ou não? Louvado seja Deus. Esses irmãos que estão aqui são alguns. No domingo nós tivemos um grupo aqui na frente, hoje estamos vendo um outro grupo aqui na frente. Isso aí. Vidas bonitas, né? Graças a Deus. Deixa eu. Está trabalhando por aí no lugar, né? Isso. Está faltando alguém? Graças a Deus. Aleluia. Essa noite eu quero pedir a irmã Bíblia para fazer uma oração nesse momento a favor das famílias. As famílias que marcaram, que estiveram perpetuando a identidade, o sonho, que mantiveram firmes da igreja. Estamos muito felizes porque vocês estão aqui hoje, dando seus frutos. Isso, é caju, em nome do Senhor Jesus. A senhora fundadora vai ver a história. Nós chegamos aqui, tem uma igrejazinha ali já estava funcionando. A senhora veio já. A irmã Gilda, veio com o irmão João Santana. E o seu pai, sua mãe, como é que é a história? Eu sou e meu irmão mais velho são os primeiros aqui, o pai dele, o Gomes, o Geraldo Tanásio, né? E o Geraldinho, a Palmeira, o Juvenal Rodrigues, o São Juvelino Miguel, são os primeiros. Eu, quando cheguei aqui, eu fui o número 47. Cheguei no ano da organização da igreja. Ainda era congregação quando eu cheguei. Tem 50 anos de retiro. Graças a Deus. Louvado seja Deus. E você, a sua história, assim? Eu não cheguei aqui, a igreja chegou na minha casa, né? O pessoal da igreja de Central vinha de uma capelazinha, a capela era um carrinho velho internacional, e vinham fazer um culto na casa dos meus pais. E a gente ficava ali brincando no meio da turma, eu não sou novo ainda, mas a gente já fazia alguma coisa na igreja também, botava lajota para o pessoal sentar, na varanda lá de casa. E aí foi quando nós começamos na igreja, que era a congregação, igual o João falou ali. Não tem memória melhor do que eu, que lembro da turma toda, né? Mas eu tinha 8 anos na época, então. Mas eu já trabalhava na igreja, já cantava no coral. Naquela época o coral tinha criança, tinha o pai, a mãe, o neto, tinha todo mundo. O coral era. Hoje eu estava vendo o bispo falar aqui sobre unidade e estava pensando, o nosso coral naquela época
tinha desde criança de 8 anos que eu cantava no coral, com meu pai, minha mãe, tinha gente mais velha, todo mundo cantava no coral. Era uma bênção. Louvado seja Deus. Ao filho do Adão, vem cá, querido. E a senhora? E nós vivemos na escola dominical da sua mãe. Então, dali por muito tempo, assim, né? E a igreja, nós vimos lá fora, a gente caminhava na sua mão. Até que conseguimos construir a igreja. Louvado seja Deus. E você, querido? Meu nome é André, sou nomeado do Paulo Vetor Santana. Que é o irmão do João. E a história é parecida. Hoje eu sou também do Cristo da Santa Cruz. Francisquinha. Feliz, né? Que as raízes continuam. Eu sou filha de Geraldo Atanásio, Alice Atanásio. Viemos para cá, frequentava a Central e minha mãe resolveu acompanhar o seu Adão e nós andávamos, viajávamos de caminhão, porque era difícil o ônibus. A gente ia para a Central de caminhão, ia para as congregações lá na casa do irmão Adão. E foi uma bênção. Logo começou a construção da igreja e hoje nós estamos aqui, eu e minha família, praticamente toda aqui. Louvado seja Deus. Você, querido. Sou filha de Alice Atanásio, Geraldo Atanásio, fundador da igreja do Rio. Está vendo só? E você, filha? Representando a irmã Charles. Uma irmã já faleceu. Também era aqui da igreja da fundação. Não era daqui, não, era presbiteriana. Amém. Graças a Deus nessa noite. Cadê? A irmã Francisquinha, cadê? Vem cá, filha, eu te conheço. Enquanto ela vai chegando devagarzinho, vocês viram do plantão? Sazão, fundadora da igreja. Para cá, garoto, e esse ano, escola dominical na nossa casa. Graças a Deus. Deus é muito bom, né, irmão? E a senhora querida? Graças a Deus, eu tive esse privilégio de ser membro da igreja metodista, muitos anos, muita luta, muita dificuldade, criança tudo pequenininha, mas eu nunca abandonei Jesus e nem pouco essa igreja eu amo muito. Cada um está dentro do meu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Quando se mostram felizes com Jesus? Eu vou colocar aquela fita aqui. Chega a cantar um pouquinho, nós vamos pegar uma fita aqui agora. A fita que nós fizemos ligados à nossa história. Depois vamos orar por vocês aqui na frente e agradecer a Deus por suas vidas. Que o Senhor esteja mantendo por tanto. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Dentro da frente disso, pastor Aguinha, faça oração para esses irmãos que representam o passado, o presente e representam o futuro. Eles deixaram suas raízes, suas marcas para dentro da igreja. E nós estamos felizes com eles nessa noite. Ficar em pé, amados, e reconhecendo o nome a essa família que começaram o trabalho aqui pela graça do Senhor. Senhor, nós louvamos teu nome nessa noite, porque a história da tua igreja continua a ser escrita. Nós te agradecemos, Senhor, por todas essas histórias pessoais de família que entregaram aqui o seu tempo, as suas lágrimas, os seus desejos de que aquele pequeno grupo crescesse em número de pessoas que te conhecessem, que a igreja de Retiro fosse formada. Senhor, muito obrigado por cada um deles que está aqui, que perseverou contigo, que se tornou contigo um homem, uma mulher valente. Obrigado porque o Senhor sempre esteve com eles, encorajou, fortaleceu, fechou suas orações. Senhor, muito obrigado por quem representa para essa igreja, porque eles deram a base, o sustento, para que a igreja pudesse crescer, se estabelecer.
Amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Enquanto os irmãos fundadores estão descendo, o futuro da nossa igreja, o presente da nossa igreja, vai fazer uma apresentação nessa noite. Nós, crianças lindas que nós temos, vamos fazer uma apresentação nessa noite. E a história que vai descendo e a história que vai continuando na igreja. Amém, queridos? Olha a história da gente aí, ó. Olha a história da gente aí, queridos.
nasceu o nosso azar. Nasceu o azar. Vocês não sabiam que a Juliana, o Rony, seu hoje de manhã, estamos felizes com mais um. Nosso aniversário está ficando pequeno. Graças a Deus. A gente vê as crianças aqui, sente uma alegria muito grande no coração. Né? Eles são as nossas flechas. A parte diz que as crianças são as flechas. Os filhos são as flechas na mão do arqueiro. O nosso papel é direcioná-las ao lugar certo e soltá-las. E duas coisas que eu vou fazer com as crianças nossas. Nós temos que aprender a dar raízes e asas. Esse é o momento das nossas crianças pegarem raízes. Tem muitos pais que não se importam com isso, não se importam com seus filhos, queriam de qualquer maneira, não dão raízes. Depois, mais tarde, não sabem como dar asas. Vários casos depois esses pais vão chorar, lamentar, porque não souberam dar as raízes no tempo certo. E aqui estão as crianças que estão dançando, pulando, alegrando, se educando. Escola dominical é um lugar especial para você trazer seus filhos. É um lugar melhor para você trazer seus filhos para serem educados, para aprender a palavra e criar raízes. Não é só um culto de domingo que a gente vem à noite para adorar a Deus. Escola dominical é um tempo que você está dando raiz para os seus filhos, na palavra, na comunhão com outras crianças. Raiz em todos os sentidos. Criança tem que ser generosa, tem que ser bondosa. Então você, que é pai, está perdendo seu tempo para trazer seus filhos para cá do Senhor. Não perca mais. É o lugar melhor para criar seus filhos dentro da casa do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Vamos nesse momento agora estar trazendo nossas ofertas ao altar do Senhor. Vamos trazer nossas ofertas ao altar do Senhor nessa noite e depois teremos a administração da palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos amados irmãos. Quando você não tem bolso, aqui bolso, deixa eu ver bolso, calça com bolso. Eu vou dar um desafio para você hoje. Põe a mão no seu bolso. Tem gente que vai ver na carteira, né? Põe a mão no seu bolso. Se tiver dinheiro, pega. Se tiver a mão na carteira, é um tempo gostoso, irmão, para você colocar a sua mão no seu bolso, a mão na sua carteira. Mostrando a sua fidelidade ao seu Deus. Você está participando da obra do Senhor, você não está jogando dinheiro aí, perdendo de qualquer maneira, você está investindo na Senhor. Cada vez que você contribui, seja onde você for, a igreja que você for, nunca vá, é uma coisa que eu aprendi, nunca vá para a casa de Deus com as mãos vazias. Você quer ensinar os seus filhos? De aprender princípios, nunca vá para a casa de Deus com as mãos vazias. Se você tem o hábito de dar R$10 de oferta no mês, divida os R$10 em R$1 e venha para a casa do Senhor sempre com alguma coisa para você dar. Ah, pastor, isso é muito pouco. Comece a ser ofertante. Comece a colocar na tua prática, a tua fé em prática, você vai ver que você vai dizer que é o suficiente. Não vá para a casa do Senhor com as mãos vazias, aprenda isso. Isso é um princípio. Se colocar em prática, eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma vida abençoada. Isso é para todos, para jovens, adultos. Ensine suas crianças no caminho em que eles devem tomar, e quando sejam velhos, a vida não esquecerão deles. Então, vamos aprender isso, queridos. Eu estou querendo estar ensinando os princípios das finanças. Começa com a nossa fidelidade ao Senhor. Deus vai ajudar você
a controlar bem as finanças, eu vou ajudar você a multiplicar o que você tem, a você não gastar com coisas que não deve gastar, a ser bem bom do que Deus dá. Aprenda isso. Quando você sair de casa, eu vou para a casa do Senhor, lembre de duas coisas. Você pega a sua Bíblia, eu vou para a casa do Senhor, eu vou para a minha Bíblia, porque lá eu vou aprender a palavra. E você oferta, porque lá eu vou estar entrando no santuário do Senhor e eu quero contribuir. Cada culto é uma contribuição e é um recebimento. É uma contribuição e um recebimento. Então vá da casa do Senhor com as mãos vazias. Você ganha muito pouco, comece a dar pouco. Você vai ver que você vai começar a ganhar muito, para dar muito. Amém, queridos? Põe a mão no seu bolso. Põe a mão no seu bolso com alegria, com esforço. Põe a mão na sua carteira e diga: Senhor, eu quero contribuir para a casa do Senhor. Vamos apresentar nesse momento a nossa oferta. Levante a sua oferta. Nós sempre consagramos o que nós fazemos. Sua oferta é consagrada. Sua oferta ela não é uma coisa que jogamos pelo ralo. Ela é consagrada, é abençoada, é usada na casa do Senhor, para a sua missão, para a obra do Senhor. Recebe isso no seu coração. Vamos levantar bem alto nossa oferta. Senhor Jesus, nessa noite queremos pedir a sua bênção sobre essas ofertas que estão sendo alçadas na tua casa. Tu sabes, Senhor, os gastos que a tua igreja tem. Tu sabes, Senhor, os desafios que a tua igreja tem. Os desafios, Senhor, que estão além de nossas forças. Mas, Senhor, nós somos fiéis, colaboradores. Nós estamos fazendo parte do futuro. Nós queremos, Senhor, estar olhando para o futuro e vendo, Senhor, que tens grandes projetos para a tua igreja. E eu quero te pedir nessa noite que o Senhor abençoe cada oferta levantada, cada dízimo dado na tua casa. Nessa noite, nós apresentamos, Senhor, como um sacrifício vivo, algo gostoso. Nós queremos dar com alegria na tua obra, em nome do Senhor Jesus. E aí, quando passando dificuldades financeiras, eu quero te dizer, Senhor, que eles sejam prósperos a tal ponto que eles estejam, Senhor, sabendo que a prosperidade não vem do trabalho deles, a prosperidade vem do Senhor para as suas vidas. Obrigado, Pai. Abençoe esse momento, essa oferta, em nome de Jesus. Amém. Vamos trazer o altar do Senhor.